Boa noite. A Sandra teve uma fala que durante toda a preparação, eu não tinha pensado nela dessa forma, mas ninguém mais amou Jesus como Maria. Então, realmente é um presente pra gente hoje. E acho que hoje, mais do que nunca, também eu tô em casa, né? Tá cheio de coração amigo aqui. E a Fábio escolheu o tema, e eu confesso pra vocês que eu achei que ia ser mais fácil do que foi. Só que quando a gente vai ouvir e ler sobre Maria de Nazaré e vai entendendo a magnitude desse Espírito, parece que vai nos faltando palavra e um pouquinho até de coragem para falar sobre ela. Mas aí, ouvindo a palestra do Simão Pedro e do Jorge Elahá sobre esse tema, a minha emoção foi tão grande e foi tão bom ouvir essa história que eu pensei, se eu conseguir passar um pouquinho do que eu senti ouvindo eles, já tá bom. Foi muito emocionante mesmo. Então o tema é Maria de Nazaré, e eu achei essas imagens, eu não sei se foi feita por IA ou se é uma ilustração, tem algumas no decorrer dos slides, eu achei tão fofa que eu fiz slides só para poder botar as imagens para vocês. Então, falando sobre Maria de Nazaré, tem diversas denominações, né? A gente pode chamar ela de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima ou de Lourdes, até Imaculada da Conceição. Tem muito mais denominação, mas o que importa é que a gente lembre que é um só ser, que a gente pode carinhosamente chamar de Maria. Então, todas elas, com exceção de Maria de Magdala ou Maria Madalena, que é outra Maria, todas as outras, essas Nossas Senhoras é um só ser, que é Maria de Nazaré. E aqui é uma curiosidade só, que quando a gente vai olhar no Novo Testamento, a Maria aparece só 7 vezes com falas no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, e frases dirigidas a Maria foram só 8. Comparado com os outros discípulos, isso é muito, muito pouquinho que é retratado de Maria lá, mas o que importa a gente ter em mente e lembrar é que Maria esteve presente em todos os momentos da jornada de Jesus aqui conosco. Às vezes lá atrás, escondidinha, quietinha, mas ela esteve presente do lado de Jesus em todos os momentos. E a gente vai ver isso aqui pra frente. E eu tinha pensado também para a palestra em fazer assim, trazer algumas vivências de Maria e um paralelo com o que a gente poderia aprender com ela nessas vivências. Mas aí ontem à noite, antes de dormir, eu pensei, só vou contar a história de Maria, porque não precisa fazer paralelo, não precisa ter conclusão nenhuma, a história de Maria já fala por si só. E a história de Maria, ela começa, claro que tem muito mais do que eu vou trazer aqui hoje, eu trouxe um resumo, mas ela começa antes de Maria estar aqui na Terra. Como todos nós, a nossa história já começa lá do plano espiritual, quando a gente vai realizar a programação da nossa encarnação aqui na Terra. Se com a gente é assim, imagina a preparação que não teve para a vinda de Jesus aqui na Terra. Então essa preparação, ela está descrita no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no qual Emmanuel ele fala que quando estava chegando o tempo previsto para a vinda do Cristo aqui na Terra, as entidades angélicas do sistema solar se reuniram aqui próximo da Terra e adotaram algumas providências. E nessas providências, o que eles fizeram? Escolhem-se os instrutores, os precursores e os auxiliares divinos. Somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de contribuição, da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Nessa parte que eu trouxe não cita, mas nesse texto ele cita inclusive Maria de Nazaré, então aqui como um desses auxiliares imediatos para que Cristo realizasse o que ele realizou. E outra imagem bonitinha agora, mas seguindo outro livro de Emmanuel, que é a Religião dos Espíritos, mas ele também fala um pouquinho disso, que buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Então Maria, ela não tinha posses financeiras, ela não detinha o poder da época, ela era singela, vivia num lar apagadinho, simples, mas não por isso ela era qualquer mulher. Na verdade, muito além disso, né? É a mulher, é a Maria, como a gente vai ver daqui para frente. Então Maria foi preparada muito antes de estar aqui para tudo o que ia acontecer.
Então, ela foi designada como quem seria a mãe de Cristo. Maria, então, encarnou aqui na Terra. Mais ou menos, não tem uma data exata, mas mais ou menos com uns 13, 14, 15 anos de idade que ela estava. Hoje é uma idade muito nova para se ter filho, mas na época não era tão nova assim, apesar de sim ser nova. Maria, ela tinha um hábito de sempre fazer uma oração, de sempre elevar o coração a Deus, agradecendo a vida, a terra, a natureza, e ela estava então orando, isolada, quando apareceu um anjo, que a gente conhece como anjo Gabriel. Esse anjo então ele chega até Maria e fala essas palavras que estão aqui. O anjo a salva falando: Ave Maria, cheia de graça. O ave é uma forma de saudação, é um salve Maria, uma forma muito educada de se saudar. Então aqui a gente já percebe que era um anjo, então não era um espírito qualquer. Ele desce e ao saudar a Maria já sauda com profundo respeito. Então aqui a gente também já vai percebendo a elevação espiritual de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui, nesse momento, Maria ficou meio assim, né? Meu Deus, eu? Claro, ela foi preparada, mas a gente tem o véu do esquecimento, então ali ela deu uma: meu Deus, eu vou ser responsável por isso? E portanto o anjo fala: o Senhor é contigo, tu não estarás sozinha. Deus está contigo, Deus está te apoiando nessa tarefa. E anuncia então que ela vai ser a responsável por receber e ser mãe de Jesus e guiar os passos de Jesus até que ele se tornasse grande o suficiente para guiar os nossos passos, que é o que ele faz até hoje. Isso está retratado no Evangelho de Lucas. Se eu não me engano, todas as citações que eu vou trazer hoje estão no Evangelho de Lucas. E aí, seguindo aqui, a Maria, a partir desse momento, na verdade, desde o plano espiritual, mas aqui enquanto na Terra, ela começa a mostrar a disposição dela de cumprir a vontade de Deus, que foi o que a Sandra falou. Eu acho que se eu tivesse que tirar um aprendizado de toda a história de Maria, é esse. Ela nunca titubeou, ela sempre estava disposta a servir aquilo que ela precisava, que era a vontade de Deus, não a dela, mas a de Deus, sempre com coragem e confiança. Então, depois do anjo a saudar e dar a notícia, Maria vai responder esse anjo com palavras que ficaram marcadas para sempre na história da humanidade, que a gente lembra até hoje e que caracterizam Maria sempre. Maria então responde: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então aqui Maria se coloca como a serva de Deus, não a serva no sentido passiva, mas a serva no sentido de estar à disposição para fazer o que fosse necessário, como fosse necessário. Então aqui começa essa jornada de Maria sabendo-se como mãe de Jesus. Continuando a história, Maria então, alguns dias depois, ela vai até a casa da sua prima, Isabel, visitar a prima para contar que ela estava grávida do Senhor Salvador, o prometido que eles estavam esperando. Ela chega na casa da prima de Isabel, ela não fala nada. O bebê na barriga de Isabel, que depois viria, na verdade já era, né? João Batista, que foi o precursor de Jesus, conta-se que quando Maria adentrou o mesmo ambiente, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou de alegria no ventre de Isabel. Normalmente, os sentimentos da mãe afetam o feto, né? A criança. Nesse caso foi ao contrário. A alegria do bebê de João Batista foi tão grande que Isabel soube naquele instante que o Senhor estava ali junto com a Maria. E daí ela fala isso para Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí Maria olha para ela: como assim, né? Tu sabe? Aí ela explica que por conta da alegria do bebê ela soube que Jesus estava ali. E aí, se a gente parar para pensar, né, imagina esses dois espíritos se encontrando, João Batista e Jesus. Imagina a felicidade, né, dos dois ali juntos aqui na Terra. Então, e aqui eu não trouxe para vocês, mas depois de ouvir isso de Isabel, Maria canta uma prece em alegria que ficou bem conhecida também. Eu não trouxe, mas convido vocês a pesquisarem depois. Mais uma vez, Maria nessa prece eleva o coração a Deus e agradece
a oportunidade. Seguindo a história, então, agora sim a gente está chegando talvez numa das partes mais conhecidas da história de Maria e o momento da história que a gente celebra agora, no caso, na quarta-feira, dia 25, que é o nascimento de Jesus. E que nem a Sandra falou, é uma data que ela é importante sim, né, de ser comemorada, a gente está em família, a gente come, a gente troca presente, isso é importante, a gente pode sim fazer tudo isso, mas sem se esquecer, como a Sandra também falou, do real significado do Natal, que é Jesus nascer. Não só Jesus nascer aqui na Terra, né, a data. E não importa também se é em dezembro, se foi em outro mês, onde foi, como aconteceu, isso não importa. O que importa é que Jesus nasceu no nosso coração, nesse dia aqui. Então, falando desse momento da história, que Maria também estava presente, Maria e José então estavam se deslocando de um local para outro e aí tiveram que parar em alguma hospedagem para que Jesus pudesse nascer e não tinha hospedagem nenhuma com lugar, vaga, e eles foram de uma em uma e nada, não tinha, pararam numa hospedagem até que o dono ali da hospedagem disse: eu não tenho vaga, mas eu tenho uma estrebaria, é o que eu posso oferecer para vocês. Como isso nunca foi um problema, a simplicidade para os dois, eles aceitam. Vão até essa estrebaria que de simples na verdade não tinha nada, porque acima dela brilhava uma estrela que iluminava o local inteiro. E aí Jesus nasce, neste momento. Jesus nascendo, os anjos vão até os profetas avisar que Jesus nasceu para os profetas. E a fala desses anjos anunciando também não foi qualquer fala. Os anjos chegam até os profetas e falam: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. E aqui, eu não saberia explicar isso, mas o Simão Pedro explicou na palestra dele, o verbo nascer é transitivo indireto. Quem nasce, nasce, ponto final. A Júlia nasceu, eu não preciso de um complemento para que a frase faça sentido. Então, os anjos poderiam dizer, nasceu Jesus, ponto. Mas não, eles falaram, vos nasceu o Senhor Salvador. Eles botaram vos, porque não foi simplesmente nasceu Jesus. Jesus nasceu para nós, que foi o que eu comentei. Jesus nasceu no nosso coração, para a humanidade, para mudar para sempre a história, tanto que hoje é antes de Cristo e depois de Cristo, né? A história da humanidade é dividida assim, porque a partir desse momento Jesus veio trazer não só a noção de justiça, a lei de justiça, mas trouxe junto com ela o amor, a caridade, exemplificando durante toda a sua trajetória aqui. Seguindo então, Jesus é levado até o templo, que era um hábito comum daquela época. Com mais ou menos 8 dias de vida, Maria leva Jesus ao templo para apresentar e fazer os rituais que tinha lá. E aí o profeta ali, o responsável do templo, olha para Maria, mais uma vez sem ela dizer nada, e fala: meus olhos já contemplaram a salvação de Israel. E a ti, Maria, uma espada trespassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muito coração. Aqui o profeta fala que uma espada trespassará a alma de Maria. Nesse momento, o que Maria fez? Ela guardava no coração todas essas palavras. Ela nada disse, ela guardou, como tudo aquilo que ela ouviu, desde o anjo Gabriel anunciando as palavras da sua prima, ela guardou no coração. E foi isso que Maria fez o tempo inteiro. Ela não se desesperou, ela não se revoltou, ela não faltou com confiança, com coragem, com fé, ela guardou as palavras no coração. E aqui eu vou fazer sim um parêntese com a gente, mas a gente muitas vezes se comove com palestras, com palavras, com situações, mas a gente não guarda no coração. A gente volta para o dia a dia da matéria, esquece e segue. Mas Maria guardava. Maria se submete aos processos da lei de Deus, mas não se debate diante das circunstâncias amargas. Ela guarda e segue aprendendo com isso. E aqui, talvez seja uma das partes que mais me emocionou. Eu acho que eu já li esse texto algumas vezes, e toda vez que eu leio eu choro de novo, como se fosse a primeira vez.
Maria sempre esteve junto de Cristo, o tempo inteiro. E na hora que Jesus foi crucificado, não seria diferente. E eu vou pedir licença aqui, eu nem coloquei no slide, mas eu vou pedir licença para ler. O texto está nesse livro, no Roteiro de Jesus, também está no livro Lázaro Redivivo, aqui está no capítulo 34. Eu resumi um pedaço, é um texto longo, mas é muito bonito, que conta como Maria agiu diante da situação do Cristo sendo crucificado. Algumas partes eu vou ler para ser fiel à fala do que estava acontecendo. João chegou para Maria e avisou que Jesus ia ser preso. A primeira coisa que Maria fez foi o quê? Ela se recolheu ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo que poupasse o filho querido. Então a primeira ação de Maria, mais uma vez, foi se recolher e orar. E Maria confiou em Deus, ela suplicou e esperou, aguardou para ver o que ia acontecer. Mas aí João voltou e disse que ele foi mesmo preso, tinha acontecido. De novo, ela volta à oração silenciosa. Aqui no livro relata que ela estava em prantos, era mãe, ela estava sim chorando, mas ela continuava confiando em Deus. Depois segue a narrativa que ela queria enfrentar a situação, procurar as autoridades de Jerusalém, mas que ela mesma parou e pensou: mas acaso não contava com a proteção do céu? Então ela continuou vigilante, orando. Ela foi até a prisão, onde Jesus estava preso, tentou entrar para ver ele, não deixaram. O que ela fez? Ficou do lado de fora da prisão. A noite alta ela velava entre a angústia e a confiança. Mais tarde volta João e disse que o mestre foi acusado pelos sacerdotes e que ele estava sozinho, abandonado. Ela não conseguiu se conter, ela foi para seguir ele de perto. Ela colocou um manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Aqui ela pensava que Deus ia dar um jeito, até a hora final ia dar certo, Deus ia intervir e ia funcionar. Até que ela viu Jesus coroado de espinhos, ela quis se aproximar, abraçar, não deixaram. Então ela olhou para o filho, sereno e resignado, que endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Pensa no olhar, né, gente? E compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. E que ela fez então? Ela se conteve, seguiu chorando, mas seguiu rezando também. Aí a multidão parou e aí Pôncio Pilatos pediu para que escolhessem se iam condenar Jesus ou Barrabás, o ladrão. Nessa hora ela pensou: agora chegou a hora que meu filho vai ser liberto, não tem como. Mas não, a população escolheu liberar o ladrão e crucificar Jesus. Nessa hora ela pensou: onde está o Eterno que não me ouve as orações? Mas logo em seguida o texto segue. Mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação inicial. Misteriosa força assenhoreava-lhe o espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era um mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça de Deus, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí, a partir disso, Maria segue com a sua jornada aqui na terra, sem estar ao lado fisicamente do seu filho Jesus. Então aqui, mais uma vez, Maria deu testemunho da sua fé e da sua confiança nos desígnios de Deus, que eram diferentes daquilo que ela queria, mas ela confiou e seguiu. E aqui ela podia até ter aceitado, mas ter esmorecido, ficado triste, parado com o trabalho, mas não.
Maria vai então a Éfeso com João e continua com os trabalhos. Até que então segue o momento, na verdade 2, 3 dias depois da ressurreição, é chamado dessa forma, que foi quando Jesus voltou em espírito para comprovar que ninguém morre. A gente não morre, nosso corpo morre, mas nosso espírito continua. E aqui mais uma vez Maria deu testemunho da sua fé. Jesus aparece então para Maria de Magdala, outro personagem que também é uma parte muito linda da história. Aparece para Maria de Magdala. Maria de Magdala volta correndo para anunciar para os discípulos que Jesus vivia, que Jesus não tinha morrido, e ninguém acreditou nela, ninguém. Todos eles precisaram ver, tocar, ouvir Jesus para acreditar. E aqui no 500 da Galileia, Pentecostes, no encontro dele com Saulo de Tarso, todos esses encontros com Jesus após ele não estar mais aqui na terra, foram efeitos de certa forma físicos, que podiam se ver, ouvir, enfim. Mas houve, contudo, alguém que dispensou todas as provas materiais para saber que Jesus continuava vivo, que foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Essa parte eu achei muito fofa. Seu filho, seu amor e sua vida, poderia acaso morrer? E embora a saudade angustiosa, consagrou-se a fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. E aí Maria, então, após a partida de Jesus, ela foi denominada Mãe Santíssima. Ela foi para Éfeso, atendeu muitas pessoas que por lá passavam procurando por ela, pela Mãe de Jesus, o Salvador, para ouvir um pouquinho da vivência que ela teve com ele, e todos eles chamavam ela, a partir desse instante, de Mãe Santíssima. Ela também recebe Paulo de Tarso. Paulo de Tarso sempre quis conhecer Maria, conseguiu conhecer Maria. Ela foi a fonte primária do Evangelho de Lucas. Então Paulo conversa com Lucas e fala: Lucas, tu vai ter que fazer uma coisa que eu nunca consegui. Vai encontrar Maria e relata a conversa de vocês em alguns textos, e foi o que Lucas fez. E aí também a casa no qual ela atendia essas pessoas foi chamada de Casa da Santíssima. Mais uma imagem bonitinha de Maria com Jesus. Agora eu queria contar para vocês um pouco desse trabalho de Maria, que foi atender todo mundo que por lá passava, e do reencontro dela com Jesus, para a gente ir finalizando. Para isso eu também vou ler só mais um pouquinho. Mas então Maria atendia pessoas, muitas vezes em situações de extrema pobreza, dificuldade, tristeza, que passava por lá, várias pessoas o dia inteiro, até altas horas da noite. Até que um dia ela estava mais uma vez, gente, orando, agradecendo. Na verdade, nesse momento da história, os cristãos estavam sendo amplamente perseguidos e ela estava angustiada com isso. E ela orava para que Deus protegesse aqueles que estavam vivendo em nome do filho dela. E orando, então, ela é interrompida por um homem que adentrou a porta e falou o seguinte: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Esse era um mendigo que passava por ali. E ela responde com uma frase que também ficou muito marcada na nossa história. Ela responde para ele: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Então, Maria atendeu, o homem saiu e ela estava meditando. Ela viu aproximar-se um vulto de outro pedinte, que disse então: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção.
E aí Maria pensou que mendigo era aquele que, ao invés dela acalmar as dores, ele estava acalmando as dores dela. Aqui no livro relata, onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa em outros tempos, que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, Maria olhou para as mãos daquele mendigo, que parecia ser um mendigo, e viu as chagas nas mãos, nos pés, e foi procurar tatear o coração dele, e também sentiu a chaga aqui. E compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E no ímpeto de amor, Maria buscou se ajoelhar para beijar as mãos do Filho amado. E ele, Jesus, um Espírito perfeito, governador do nosso planeta, não deixa. Ele, ao invés disso, se ajoelha aos pés dela e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Alguns dias depois disso, Maria desencarna. Ela é buscada por um grupo de anjos, de espíritos que a acompanham. E enquanto aquela alma se elevava para o plano espiritual, Maria desejou rever a Galileia mais uma vez do alto. E quando Maria se lembrou dos discípulos que estavam sendo perseguidos com a crueldade, ela desejou abraçar aqueles que ali ficavam. Ela então penetrou os sombrios cárceres. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria desejou deixar-lhes no espírito abatido uma lembrança que possuía para lhes dar. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontestável entre os discípulos. Então, pediu ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Então ela se aproximou de uma jovem encarcerada e disse ao ouvido a mesma coisa que ela diz pra gente nos nossos momentos de dificuldade: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Foi assim então que Maria vai até o plano espiritual, encontra-se novamente com Jesus e segue o trabalho do lado de lá. Porque Maria não acabou o trabalho aqui nesse instante, ela segue muito mais fervorosa do lado de lá. Muito rapidamente, Maria ela é responsável por cuidar, por amparar de uma região chamada Vale dos Suicidas. No livro Memórias de um Suicida é relatado sobre essa região, sobre o amparo da Legião de Maria, e ela também tem um hospital chamado Maria de Nazaré. Maria não trabalha sozinha, ela tem uma equipe, e aqui eu vou ler para vocês a descrição dessa equipe de Maria que trabalha junto dela, que está no livro Memórias de um Suicida também. Trajados de branco, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Com a destra, o oficial comandante erguia alvinitente flâmula, na qual se lia, em caracteres também azul celeste, essa extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor: Legião dos Servos de Maria. Então Maria tem essa legião de servos que assim eles se caracterizam, trabalhando junto dela, socorrendo não só aqueles que partem aqui, mas todos nós. Tanto que a oração muito famosa na Igreja Católica, Ave Maria, cheia de graça, finaliza dizendo, agora e na hora de nossa morte. Então Maria é responsável, Maria e sua legião, por acolher todos os corações no momento do desencarne, no momento de aflição, que é assim, natural. Maria está lá nos amparando e nos acolhendo. E aqui
para a gente finalizar, quem teve essa fala, nada do que está aqui foi meu. Toda essa fala que está aqui escrita foi do Jorge Elahá na palestra dele. Ele finaliza fechando o olho e falando essas palavras que estão aqui, que eu trouxe exatamente do jeito que ele falou. Ele faz um comparativo de como Maria auxiliou Jesus, esteve presente na vida de Jesus e também está presente para a gente aqui e agora. Quando vamos nascer, nas pobrezas de nossa vida, cobre com panos singelos para que não sintamos a dor do abandono. Ainda que tenhamos nascido sem nenhuma proteção, ela mobiliza os recursos para que, mesmo dentro de uma estrebaria, sintamos o amor desvelado na vida simples que podemos ter. Quando nos perdemos na multidão, ela reaparece para nos encontrar. Sentimos o cuidado dela a proteger-nos. Quando por algum motivo o mundo nos prende e nos persegue, ela faz vigília do lado de fora da nossa prisão para aguardar pela nossa saída. Se por algum motivo as nossas dores são tão grandes, como se estivéssemos sendo crucificados pela vida, ela não deixa de comparecer e se faz presente nos nossos momentos de dor. Quando a morte vem, ela se agasalha nas esperanças da imortalidade. E quando a morte chega para nós, ou nossos entes queridos, Maria vela. Maria, então, é um anjo que cuida de todos aqueles que transpõem a fronteira da morte. E a última frase de São Francisco de Sales: se a gente tem Deus como nosso Pai e Jesus como nosso irmão, a gente também vai ter Maria Santíssima por mãe. Que a gente possa lembrar, então, não só nessa época do ano, mas a todos os instantes, que a gente não está abandonado. Muitas vezes pareça nas nossas dores, não no mundo. Às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas dentro do nosso coração a gente se sente sozinho. Que a gente possa lembrar que a gente não está. Que Maria, com carinho de toda mãe, é a nossa mãe também, nos ampara e nos acolhe em seu manto, que nem aquela imagem que estava aparecendo aqui. Então essa era a mensagem de hoje, era um pedacinho, tem mais outras coisas da história de Maria, que me emocionou muito, até porque toda vez que eu falo de Maria eu lembro da minha avó, que ela cantava uma musiquinha de Maria quando era pequenininha, me embalando no colo. Então, espero ter passado um pouquinho dessa história de Maria para vocês, que vocês possam lembrar de fragmentos dela no dia a dia, sempre que vocês precisarem. Que assim seja.